começa na questão 15, viu? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso, através do programa Nas Redes da Caridade, para o estudo do livro O Consolador. É uma alegria muito grande estarmos juntos para continuarmos o nosso estudo. Estamos com o nosso time completo, o Dr. José Nilson, o Wilson, o D'Alessandro, e vamos dar a sequência aí. Paramos na questão número 14, que estávamos lendo sobre a parte da química, foi isso? Sim. Da química, né? E agora vamos entrar na questão número 15. Então, pegue você aí seu livro, O Consolador, tá? Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Então, na questão 15, vai se tratar de física. Nada melhor do que um físico para nos explicar sobre esse tema, né, D'Alessandro? Então, seja bem-vindo a mais um Estudos e vamos ao estudo, D'Alessandro. Então, gratidão ao irmão Caetano, ao Sr. José Nilson, ao irmão Wilson e a você que está nos acompanhando. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Então, a questão 15, perguntar para o Senhor Emmanuel. Existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre? Resposta. Essa verdade é incontestável. E o ser humano poderá examinar e estudar constantemente, auferindo o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes. Porém, todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável dos fatores transcendentes em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. Profundo, né? Vamos comentar, então? Para a gente comentar também com o nosso web espectador, né? Quer começar, D'Alessandro? Então, o materialismo, porque o materialismo não acreditava, como até hoje, né? Eles não acreditam que existe vida após essa nossa, a junção dos átomos, né? Então, o espiritismo está no grupo do espiritualismo, tem essa nobre tarefa de comprovar pelos próprios espíritos que existem espíritos, né, que vêm nos auxiliar. Então, no caso dos fenômenos da natureza, se a gente pegar aqui que ele falou fenômenos físicos da natureza, a gente pode lembrar dos meteorologistas. A ciência atmosférica, traduzindo meteorologia, só aparece no planeta Terra da década de 60 para cá. Então, quem está me ouvindo, tem a tarefa de ser a idade da minha avó, 90 anos, por exemplo, não tinha meteorologia se ela quisesse estudar meteorologia na faculdade. Hoje não, hoje os jovens saem e podem fazer meteorologia, mas lembra da passagem de Jesus, que vai acalmar a tempestade, e no livro dos médiuns vai elucidar, né, que tem espíritos que estão responsáveis pelos fenômenos da natureza. Engraçado, né, doutor Nilson? Meu cumprimento a cada um de vocês, um abraço apertado em todos que estão ligados com esse programa. Essa lição é muito forte, que ele está dizendo que todos os fenômenos da natureza, isso é muito interessante, que, como disse, os materialistas nem acreditam. Nós temos demonstração, por exemplo, no caso de Jesus, naquele episódio, que ele manda o vento e a tempestade parar. Ele manda porque ele é comando e tem alguém que comanda aquilo e obedece. Mas você vai ver em Moisés, que era também um médium fantástico, aquela abertura do mar. Ali também tem comando por trás. E ele estava como missionário e aquilo abre. Ali mostra de novo o comando. Agora, como ele diz, a parte da ciência, ela ainda está estudando a parte mais simples, porque essa parte espiritual desse fenômeno, ela ainda não enveredou os cientistas, mas eles vão enveredar. Agora, o povo, como ele disse, meteorologia, quando eu era pequeno, lá no Nordeste, aí as pessoas dizem, seca, puxa, vai secar, aí tinha aqueles homens da roça, será que vai chover essa semana? O tempo vai melhorar para fazer plantação das coisas? Aí o cara pegava, botava pedra de sal na janela, de noite, ia dormir, no outro dia, se a pedra tivesse derretida, ele disse, vai chover, o tempo vai mudar, vai favorecer para a agricultura. Quer dizer, ele não sabia, mas ele estava fazendo uma verdade científica ali, uma pesquisa bem simples, mas ele estava fazendo uma verdadeira pesquisa científica, um homem de roça que nunca nem foi na escola.
Olha, com a pedra de sal que ele botava E vem lá. de uma cultura popular, Popular, né? que se ela ficasse derretida, ele sabia. Se ela ficasse sequinha, ele dizia, não vai ter condição, é seca direto. É. Eu lembro, num fato desse daí, da minha avó, ela falava, vai chover amanhã. Eu falava, mas por que, vó? Eu era moleque, ela falou, porque tá doendo meu dedinho. Ela falava. É? Isso o Hahnemann Porque observou. popular. E o Hahnemann observa É. isso. O Hahnemann observa isso. Porque sente na articulação ali, né? É, É e eu interessante, até dava né? risada e chovia mesmo. Então, a minha avó era daquelas que, a mãe do meu pai, então ela benzia, ia muita gente na casa dela que ela era benzedeira. Né? Ah, é? É, então ela volta e meia benzia de quebranto, espinhela caída, criança aguada, né? Então ela tinha disso daí e comentava com a gente, eu achava engraçado. Bacana. E qual que é o nome dela? Leopoldina, Dona Dona Dina. Leopoldina. Oh, meu Deus. Abençoada, né? Podemos ir em frente ou Pode ir, não? então, Tudo bem, Lúcio? Pode ir. Pode. Então, Então, vamos lá. 16 diz, as novas revelações científicas, lembra que o livro é de 1941. As novas revelações científicas positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, Hansen, Soddy, entre outros no campo da física sobre os átomos e os elétrons, são passíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica? Resposta: a ciência propriamente humana poderá estabelecer bases convencionais, mas não a base legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituírem um princípio nessa escala sem fim, que se verifica igualmente para o plano dos infinitamente pequenos. Então, só uma observação, não existia nessa época ainda a comprovação do nêutron. Os prótons tinham acabado de serem descobertos. E hoje, se você pegar o próton e querer saber o que tem dentro dele, tem o que se chama quarks, né? Porque isso foi descoberto só de 1999 para cá. Então, quando Emmanuel termina filosoficamente falando os planos infinitos dos pequenos, é a tarefa hoje da física nuclear e realmente comprova o que ele diz. Ó, não parou aí em elétrons, tem mais coisas pela frente. Né? Só para fazer a conexão no espaço-tempo, né? 1941. Nós estamos em 2022. E você vê que ele, mesmo sabendo, com certeza ele tinha essas informações já, né, sobre a existência de outros e provavelmente de outras substâncias mais além ainda que a gente não tem conhecimento, mas respeitando o tempo de cada humanidade para receber as informações de acordo com essa capacidade de entendimento. Né? Da mesma forma, quando Jesus falava a nós por parábolas, porque ele entendia que se ele naquela época falasse de física quântica, se ele falasse de fenômenos da natureza regidos por espíritos superiores, talvez não tivessem o entendimento. Então, no devido tempo, as informações chegam. E Emmanuel, tomando o cuidado de não colocar informações, aí, né, a carroça na frente dos bois, para que a informação chegasse gradativa, de acordo com a descoberta que a humanidade vai fazendo, gradativa de acordo com seus estudos e de acordo com a sua evolução. Bacana. Porque você vê o Emmanuel aí, que ele chama atenção, ele diz do elétron, o átomo, aí o núcleo, ele está chamando a atenção e ele está dizendo que não é ainda, tem coisa menor. Tem. Aí como o D'Alessandro chamou lá do quartzo, que forma lá o próton. Mas hoje, que fez tudo depois desse livro, já se sabe dezenas e dezenas de partículas dentro do núcleo do átomo que não se sabia. E o elétron, o André Luiz já chamava a atenção que o elétron é divisível. Também igual o próton, o nêutron também é divisível. É divisível. E agora descobriram recentemente dois que funcionam igual o elétron, junto do elétron, duas partículas, que fica ali, e tudo indica, porque se o elétron você tem peso, tem massa, é possível, com certeza é divisível. Então isso divide, vai dar nessas partículas. Mas tem a teoria que eles falam da supercorda, lá das vibrações. Mas os espíritos sempre dizem, olha, mas tem a matéria original lá, o princípio material, que nós estamos longe de entender ainda isto. Então, até esse princípio material, eu tenho a impressão que essa discussão, para chegar no princípio material mesmo e poder aprofundar, eu tenho a impressão que é logo. Talvez daqui uns 1000 anos a gente já esteja... Pouca coisa, é logo, né? uns 1000 Mas anos. é Daqui uns pouquinho de 1000 anos para a paciência, gente né, começar a ter condição de discutir isso com base
científica já o assunto. Não acredito que em menos de 1000 anos a gente tenha condição de enveredar pela parte do princípio Para a material. gente começar a entender o que é o espírito, né? Porque nós estamos desvendando um outro universo, né? Que é além da matéria conhecida. E eles colocam dessa forma mesmo. Isso aqui tem quase 100 anos, aí já vai dar 100 anos. E aí está falando, olha, tem coisinha menor aí, né? Cada vez vamos encontrar coisas menores. E está confirmando o que ele está dizendo, hoje confirma o que ele está dizendo. E que a causa está lá, né? Porque às vezes a gente acha que a causa está aqui na matéria, né? Isso nós estamos falando da matéria, né, doutor Nilson? Não estamos nem falando ainda do ser espiritual. Então, para a gente ver o como nós somos desconhecidos de nós mesmos, né? Então, somos seres ainda bastante inferiores nesse aspecto, né? Ele só vem demonstrar para a gente que ainda o quanto a gente tem que crescer. O Zé Nilson falou 1000 anos para a gente estudar isso aqui. Nós vamos daqui 1000 anos estar junto aí, vamos ver o que 10 encarnações. se isso bateu mesmo. Vamos lá, D'Alessandro? Vamos, então vamos lá. 17. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? 1941. Resposta. As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. É um poeta ainda, hein? Poeta que já é o caso, né? Porque os físicos da Terra não poderão dispensar Deus. Aqui Einstein está encarnado, né? Einstein nasceu em 1879, vai falecer em 1955. O professor Einstein pensou muito, mas muito antes de escrever a carta para o presidente autorizando a construção do Projeto Manhattan. Como ele tinha físicos alemães que estavam apoiando Hitler, então ele sabia que os físicos que ficaram apoiando Hitler teriam condições de criar a bomba. E houve ali um erro de cálculo. Então Hitler só não teve a bomba porque alguém da espiritualidade soprou um errinho porque as pessoas que estavam lá tinham alta capacidade como quem estava nos Estados Unidos. A diferença foi erro matemático mesmo, né? Então essa frase do Emmanuel confirma, se você vê alguém já na Terra, ele e outros, é claro, defendendo a importância de onisciência com religião. Isso que ele falou que foi soprado pela espiritualidade para a bomba não dar certo, a gente tem esse relato do espírito Joseph Gleber, da psicografia de Robson Pinheiro, ele contando essa passagem dele, que ele era o físico mor ali, encarregado. Porque o que acontecia? Os alemães, eles não divulgavam o projeto para todos os físicos que trabalhavam. Então eles fragmentavam o projeto em várias etapas e davam uma parte para cada físico desenvolver. E só o Joseph Gleber, junto com o alto comando alemão, sabia do propósito de fazer a bomba atômica. Então ele era o encarregado de juntar todos os projetos para finalizar com a conclusão da bomba atômica. E ele, sabendo qual o propósito alemão para aquela bomba atômica, ele ficou protelando aquilo ali por mais de um ano, reafirmando que não conseguia chegar a uma conclusão. Até que o alto escalão ali, alemão, fica sabendo que ele não está cumprindo com a disposição dele e faz uma ameaça a ele, e mesmo assim ele não cede e ele vai perder a sua vida. Ele, com a esposa e os 2 filhos, são levados aos fornos crematórios vivos. E ele traz esse relato do plano espiritual, que ele fala que ele tem certeza que fez a escolha certa, porque se ele tivesse juntado os projetos, a consequência seria muito grande e o resultado daquela guerra seria muito diferente. Então, nosso agradecimento ao espírito Joseph Gleber. Quanta informação, né? Você vê que quando você avança, sai da matéria, você tem tanta informação que auxilia você a entender todos esses fatos, esses acontecimentos, né? Isso está no livro A Alma da Matéria. A Alma da Matéria. O Pinheiro. Isso, A Alma da Matéria.
É porque a proporção que os cientistas, no caso, falando da física, ele vai mergulhando no caminho do estudo da matéria, naturalmente ele vai, você vê, matéria, antimatéria, eles vão dessa direção, aí o que acontece? Ele vai na direção de Deus. Querendo ou não querendo, ele vai. Uns podem ir conscientes, outros inconscientes. Então, os físicos atuais são dá a impressão, os físicos atuais, como se fossem os místicos da ciência, porque está se aproximando muito da parte religiosa. É o que está mais aproximando hoje, são os físicos. Eles estudando vários estágios da matéria, várias dimensões, e eles estão dando informações que se aproxima muito mais do lado espiritual do que os outros estudiosos da química, de outras áreas de ciência. A matemática fica teórica, às vezes tem informações teóricas, como o caso do William Thiele lá falando da parte da velocidade acima da luz, chamando a atenção que ele fala de corpo astral, o Thiele. Mas os físicos, eles talvez pelo ritmo que está indo, serão que não deveria ser, porque deveria ser os biólogos que deveriam chegar primeiro nessa ideia, porque os biólogos estudam a vida, mas os biólogos estão mais materialistas de todos que estão aí. Então os físicos é o que estão talvez o mais próximo. Se aproximando mais dessa realidade. Dessa realidade. Bom, você está gostando do nosso estudo? Então divulgue para os seus amigos, estude conosco aí. O livro é O Consolador. Nós estamos na pergunta 17, né, D'Alessandro? E nós vamos continuar dando sequência. Então não deixe você de participar. Se está gostando, coloque aí não está gostando? Também coloque uma observação. Quer ter alguma outra ideia? Nos ajude a tornar esse programa mais agradável, que é um programa de estudos. É assim que a doutrina espírita nos oferece para nos libertarmos dessa ignorância sobre a nossa realidade espiritual. Então, D'Alessandro vai seguir, né? Então, vamos dar sequência. Questão número 18. Então, 18. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Então, você vê que eu fiz a pergunta, eu queria uma resposta. Emmanuel, desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário. Basta essa incógnita para que o ser humano seja conduzido a ilações mais altas no domínio do transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade, a matéria vibra nas suas mais diversas expressões. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Bacana essa aqui, hein? Belíssimo. Mas assim, vamos lá, vamos explicar aqui para o pessoal e para mim, né? O que é esse eixo imaginário? A inclinaçãozinha do planeta Terra. Então, graças à inclinação do planeta Terra, nós conseguimos receber quantidade suficiente de energia para os processos aí, a planta, né? Pegar a partícula da luz, o nome disso é fóton, e transformar essa energia. Então, a palavrinha fotossíntese, ó, sintetizar essa energia. Então, graças a essa posição do planeta Terra em relação à estrela-sol e a inclinação faz o eixo imaginário é essa... Esse eixo imaginário, de 23 graus em relação ao plano do sistema solar. Aí falam que esse eixo está mudando, D'Alessandro, não? Não, é que o planeta Terra tem movimentos tipo de peão em torno desse eixo. É isso que eles só falam. Não está mexendo. É que existe uma oscilação do peão. É que a gente acha que gira assim, só fica girando né, em torno do eixo. Mas não, é tipo um movimento de peão em relação ao eixo, né? Mas esse 23 graus... 23 graus. Aproximadamente é a dica que... Para ter a nossa vida dos humanos, estamos falando da vida precisa dessa angulação. Porque senão a gente receberia, se fosse, vamos dizer, não tivesse os 23 graus, a quantidade de energia do Sol vindo para cá,
não possibilitaria a nossa existência. vida do ser humano. Né? Outros tipos de vida, sim, porque existe isso, demonstrações em outras partes do universo. Então é isso que ele está falando, olha, não é por à toa que vocês estão assim, tem esse equilíbrio da camada de ozônio, então a gente pode até fazer essas reflexões. A questão das duas marés ao longo de um dia, né? É tudo, quando ele fala aqui, ó, tudo de quem gerou o movimento, quem forneceu essa regularidade, né? É toda a equipe espiritual. A gente observa o equilíbrio em tudo da natureza, né? O dia, a noite, as marés, as condições meteorológicas, as estações do ano, tudo respeitando uma lógica, uma sequência necessária para o nascer e morrer, né? Se a gente for ver as 4 estações do ano, cada uma propiciando um momento de regeneração e transformação para o planeta, assim como nós também, nós temos os ciclos de sono, os ciclos de vigília, então tudo respeitando, acho que daí já é o maior sinal, a gente não pode ter dúvida que existe realmente uma consciência maior que lidera isso tudo, que cria isso tudo, que comanda isso tudo. A gente imaginar ali 2 células, uma célula do homem e da mulher se juntando e a partir daquelas 2 células, organismos vivos aí se transformando em diversas matérias, pele, cabelo, osso, quantas substâncias diferentes, né, que vão se criando. Então não tem como imaginar que não existe Deus, seria um pensamento muito materialista, né? Interessante, hein? E aqui, quem quer falar? Não, pode Quem falar. forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? Não é? Olha. Assim, é interessante, né? Porque a pessoa tem o Big Bang, não sei o quê, Que é né? essa ideia, né? Um físico materialista vai definir, o universo surgiu de um ponto, uma É. grande explosão. Aí vem essa reflexão. Mas quem deu esse primeiro impulso? O start aí. Start, exatamente. Fala, Os doutor. cientistas, porque Muito você legal vê, essa você vê olha assim, as pessoas olhando comum. Está lá o Sol e os planetas girando aqui em volta do Sol. Esse mesmo mecanismo que está lá, você vê no átomo, lá, o núcleo e o elétron girando isso. Mas isso é no átomo de todo o universo. Quer dizer, aí diz assim, a matéria não tem inteligência e ela faz uma coisa de uma inteligência dessa, os átomos do universo inteiro fazendo desse mesmo jeito, é para os caras pensar e disse, puxa, e tudo numa sequência, quer dizer, você vê o nosso planeta, nosso sistema aqui tem um Sol. Mas você vê no outro sistema, tem outro Sol, tem sistema que tem 2, 3, até 5, mais. Então você vai vendo, a matéria, ela chega uma hora que se destrói. Aí você vê, tem um buraco negro naquela galáxia, entra aquela matéria no buraco negro e deve dar origem a outra matéria, né? Talvez outros Big Bang está acontecendo. Mas isso é no universo inteiro. O camarada disse, será que você tem dúvida que tem uma inteligência suprema por trás disso tudo? A matéria não pode ter essa perfeição assim, desse jeito. É que quando não tem, a gente explica do jeito dele. Eu lembro da história, o cara contando que o galo, que a responsabilidade dele era muito grande, tinha que tomar conta ali do terreiro, tinha várias galinhas, e ele tinha que acordar de madrugada para acordar o sol, ele tinha que cantar para acordar o sol, porque tudo dependia dele, a luta dele era muito grande. Aí alguém naquele dia botou mais 10 franguinhas lá no galinheiro, e o galo trabalhou muito naquele dia, porque tinha mais 10 frangos, e o galo pegou no sono. E ele, quando acordou, as galinhas estavam tudo rindo, porque o sol já tinha nascido. Ele disse, o sol nasceu e você não precisou cantar para o sol nascer. Ele até achava que era ele. É o que dá com a maioria dos cientistas. Quer explicar pela matéria. O cara diz, meu filho, você está igual o galo lá, que acha que ele é que acorda o sol. É o folclore baiano. Bom, né? É verdade, é verdade. Ele acha que... O cara diz, você acha que isso aconteceu por quê? Porque os átomos todos assim, do universo todo, não teve um comando, isso apareceu do nada assim. Porque também, assim, Zé, eu entendo o seguinte, que até então sempre se perguntou quem é Deus, né? Quem é alguém, igual a nossa natureza. Quando o Allan Kardec muda a pergunta, na primeira vez no planeta que tem essa pergunta diferente, filosoficamente, o que é Deus? Aí mudou tudo. A partir daí muda toda a concepção de entendimento da vida, do universo. E aí a gente passa a entender melhor isso.
Porque quando estava sob o comando de uma pessoa, entre aspas, né? Então a gente fala umas coisas de crendice, impossível, né? E aí a gente passa a entender melhor quando colocar o que é Deus, né? E é essa inteligência suprema aí que promove toda essa beleza aí do universo, da natureza, né? Vamos dar sequência então, aí? Questão 19. As noções de física conhecidas pelos seres humanos são definições reais e definitivas? Resposta. Os seres humanos possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente. Compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência da percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. É o galo dos anilhos. Né? Belíssimo. Ficou naquele coisa horizontal ali, né? E é verdade, né? A gente ainda é muito tacanho nesse aspecto de conhecimento, né? E aí talvez aqueles que já vêm trazendo a ciência aí para a humanidade e que nós religiosos no passado queimamos, matamos, né? São instrumentos de Deus, né? Apesar de estarem às vezes momentaneamente contrários a Deus, por talvez uma resposta que recebeu de um aspecto religioso, quando condena a sabedoria, condena o conhecimento, e eles vêm ateus, mas é talvez através deles, como o Dr. Nilson está falando, que a gente vai conseguir desvendar esse grande mistério, entre aspas, da realidade espiritual, né, e assim por diante. Então, cabe mesmo a esses cientistas, eu acho que, fazer essa descoberta. E porque você vê, ele está chamando a atenção aí do negócio da mente, né? Sim. Da mente humana. Porque o homem, o entendimento da mente dele é em cima da intelectualidade dele. Ele trabalha com os órgãos dos sentidos e ele quer explicar pelo que ele percebe, pela intelectualidade dele. Por isso que o intelectual é hoje um grande perigo. O cara rico, poderoso, de fama e grande intelectualidade, às vezes ele se perde porque ele começa a acreditar no que ele sabe somente. E ele não abre espaço. Então, como ele está chamando a atenção, se o homem abrisse espaço para a individualidade dele, a essência divina dele, ele ia já sair da percepção. Ele ia ver coisas que a percepção, que é o que os espíritos chamam, a percepção extrasensorial, fora já do sentido. E a parte espiritual? Essa parte espiritual é que faz ele abranger, ter uma visão maior do universo. Não é só o que ele está podendo ver, e ele quer então ver, medir. E como é que ele vai medir? Ele vai fazer como? A gente quer explicar a origem do universo pelo homem, ele não tem nem condição. Como é que ele vai explicar esse primeiro movimento? Não tem possibilidade dele demonstrar isso. Como é que ele vai demonstrar? É que todas essas características exacerbam o que? O orgulho. Sim. E aí a humildade vai lá para baixo. Então ele não reconhece outra coisa além do seu conhecimento, né? Além da sua intelectualidade. Ele só enxerga os sentidos mesmo. Ele detém todo o conhecimento. Não é interessante isso? O Chico tem um casinho, eu não sei qual é o livro, é um dos livros do Chico, que lá no cara da região oriental, lá, o chefe dele estava conversando e falaram, e ele falou, não, mas Deus existe, um sujeito meio simples. Ele fala, mas como?
você pode provar que Deus existe, me prove. Aí o homem pega ele, o simples pega ele, tira daquela cabana que ele está e bota lá fora e diz, ó, tá vendo ali aquelas estrelas, tá vendo esse universo, essa cor, ele disse, a gente conhece uma pessoa quando escreve uma carta, quem é que escreveu? Pela letra, pelo que ele disse. Ele disse, essa escrita não foi feita pelo homem, foi feita por alguém mais inteligente do que o homem. Ele disse, então a gente sabe que é uma escrita diferente da escrita. E é assim mesmo, quer dizer, um homem simples, que o Chico contava, quer dizer, não tinha instrução nenhuma, e tinha uma lógica que dizia, ó, existe inteligência no universo, porque não tem possibilidade de aparecer isso. Às vezes a gente tem só a observação do que a gente vê na parte externa, na parte material, que é aquela observação da árvore na floresta, né? Se a gente olhar só uma árvore pelo seu lado externo, só pelas folhas e pelo aquele tronco de madeira ali, da madeira robusta, pelo tempo, a gente vai ter uma observação bem superficial. No entanto, quando aquela pessoa que estuda ali a botânica vai ali, faz um sulco, um corte naquele tronco, ele vai vendo ali diversas camadas, vai analisando ali que ali existem outras substâncias, existem seiva. Se ele olhar embaixo, ele vai ver que tem a raiz que está crescendo, a parte superior que vai ter frutos, folhas, sementes. Então é muito mais abrangente. Então a gente, de acordo com a nossa capacidade, vai sendo permitido que a gente vá tendo outros entendimentos de acordo com a evolução da humanidade. Não é permitido, não é possível para uma criança entender cálculos de engenharia para a construção de um prédio. A criança ela precisa ter a sua base, seu alicerce, aprender as contas básicas, ali o abecedário, para poder fazer redações de textos longos. E assim com o homem na humanidade. Então a gente vai caminhando, mas em cada momento, em cada etapa que nós estamos inseridos, a gente acha que chegou no ápice, que nós estamos ali com a nossa capacidade intelectual no máximo desenvolvida, né? Achando que nós somos os únicos sobreviventes e viventes desse universo, desse sistema solar, achando que a Terra é o único planeta habitado, quando a gente já tem relatos em diversos livros da doutrina espírita de que existem diversos povos diferentes em outros mundos. Então a gente sempre restrito ao nosso pensamento, achando que a gente ali é sempre a última bolacha do pacote. E também é o seguinte, o que eu vejo, como a divulgação, o domínio, ele é materialista, todos aqueles que são espiritualistas, vamos dizer assim, dentro da ciência mesmo, ele não tem muita vez, não tem muito holofote para ele, mas que deve ter milhares por aí, já querendo aparecer, vamos falar, com essas teorias, com essas observações. Mas como que o que governa é isso, então é isso que mostra, esse que demonstra o comando. Então a gente precisa sair do mesquinho da vida, do comezinho, né? Para poder a gente analisar melhor. O Allan Kardec falava assim, quando a coisa estava, vamos falar assim, feia, difícil, ele se elevava acima e ficava observando. Saía da mesmice do ser humano, né? Do comezinho, para poder ter uma observação diferente. E é o que eu acho que falta para a gente. Vamos aqui, eu acho que para encerrar, a questão número 20, tá bom, pessoal? Questão número 20, vamos lá. Como poderemos compreender o éter? Resposta. Nos círculos científicos do planeta, muito se tem falado do éter, sem que possa alguém fornecer uma imagem perfeita da sua realidade nas convenções conhecidas. E, de fato, o homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas da sua mente. Por nossa vez, não poderemos proporcionar a vós outros uma noção mais avançada em vista da ausência de termos de analogia. Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra, o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida que se encontra em todo o cosmo, fluido essencial do universo que em todas as direções é o veículo do pensamento divino. Belíssimo, né? Então, o éter, porque no tempo do senhor Albert Einstein e outros cientistas acreditavam que existia um meio que sustentava todo o universo e gerava, assim, os elementos da natureza. E aí, pelas demonstrações, ficou evidente que o éter, naquele momento ali, né, o éter não produziu o que eles acreditavam,
Então foi colocado de lado pelas experiências de dois cientistas, Maxwell e Morley, que o éter não existe. Todavia hoje, no campo da astrofísica, na cosmologia, eles usam até esse termo, fluido universal. Eu já escutei palestras no departamento de física, o professor Elsa Abdala, fica aqui minha gratidão, no ano de 2002, ele usou o termo, os especialistas de cosmologia, fluido universal. Então você vê, hoje, o que o éter era no passado, pode ser hoje resgatado no campo da gravitação, né? Que vai se aproximar um dia com as teses do Espiritismo na Gênese. Há um fluido que permeia todo o universo, com esses grandes espíritos, né? São os espíritos puros, ou Cristo do grego, né? Eles conseguem manipular, porque nós somos co-criadores, não podemos esquecer, nós somos espíritos, nós não somos o criador, né? Criador, né? Espírito e matéria, questão 27 do Livro dos Espíritos. Então a gente trabalha ao lado do criador, então ao lado dele, então co-criadores, nós não somos criadores. Doutor, eu sei que o senhor conhece esse assunto, o que é esse éter? Quando ele faz essa analogia aqui, porque o éter que a gente conhece é aquela substância, né? Na química. Na química. Tem alguma coisa a ver para explicar aqui para Mas gente? a física usava esse termo, na época que o Emmanuel escreveu esse livro, era comum. Depois, como o D'Alessandro disse, os físicos disseram que não existia esse éter, como eles falavam. Mas, na realidade, já estão chegando à conclusão que tem esse fluido. Esse éter é um termo que eles usavam, porque como o éter, quimicamente, ele sai, ele evapora, você solta, ele sai. Você não tinha controle, por isso que ele disse, é uma coisa assim, que vai no universo. Por isso que eles pegavam esse termo. Mas o éter da química é bem estudado, da química ali. Mas esse termo, esse fluido, então esse fluido cósmico universal é que vai dar origem praticamente a quase tudo nosso. Só que esse fluido cósmico universal vem da matéria primitiva, que nós ainda estamos longe de entender. Durante alguns anos, a sociedade vai estudar esse fluido cósmico universal, mas até mesmo quando ela entendeu o fluido cósmico universal, ela ainda não entendeu o princípio material, que o princípio material ainda está antes desse fluido cósmico universal. Que ele está. Ela ainda está longe. Mas eu acredito que nós vamos enveredar por esse estudo do fluido cósmico universal nessa década mesmo, antes do ano 100, da agora nós já vamos estudar bem isso. Só que tudo depende disso, como ele falou, como os espíritos são co-criadores e Deus é o criador, tudo de Deus é eterno, então é eterno o princípio material, é eterno. Mas um planeta como a Terra, ela não é eterna. Não é eterna porque, na realidade, a Terra foi feita pela equipe de Jesus e a Pleiade. É por isso que ela tem um tempo. O Sol tem um tempo. Então, não é ainda... Mas foi o Sol, não foi Deus que fez, foi os espíritos que obedecem a ordem dele que fez. Mas, na realidade, não foi ele. Agora, ele fez o princípio material que vai dar origem a isso. Isso é dele. O princípio material. Lá, como é que vai ser? Isso aí porque a gente não faz nenhum... Eu só risco um fósforo, o cara vai fazer um sol. Imagine o grau de evolução desses espíritos. Porque foi. Então, nós estamos... Uma galáxia ela desaparece um dia. Então, imagine os espíritos que fizeram aquilo. Que coordenaram aquilo. Pensei que eu fosse alguma coisa, mas... Não, é só você pegar o Alberto Einstein, que foi um dos grandes cientistas nossos, em termos de ciência, multiplicar por uns 10 bilhões de vezes é o que esses caras são, em termos de conhecimento científico. O Alberto Einstein multiplicado por 10 bilhões de vezes. O nós, aí, meu amigo, aí... Ele deu a dica que ele está estudando lá, ele está estudando, não é privilégio, é um trabalho de todos. Meu pai trabalha, eu trabalho até agora, João 5,17, então não é nada de graça, é um esforço. Olha, como desencarnado, João Emmanuel está estudando, ó, ele desencarnado, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, então mostrando para a gente uma lei divina, a lei do trabalho, a importância de você sentar, você que está nos acompanhando estudar. Não desanima, pessoal, né? Desanimado e não quer estudar, ó, todo mundo estuda até do outro lado. Não pode desanimar, né? Não vamos desanimar. Não, evoluir é uma lei do universo e essa lei, nós vamos obedecer essa lei. Então, graças a Deus que todos vão aprender.
E graças a Deus que nós já temos esses cientistas trazendo material para nós. E nós temos o privilégio muito especial na Terra, de ter os trabalhos do Allan Kardec para nós e ter o Evangelho do Cristo. Nós temos duas fontes aí que pode ficar certo. Estão na linha de frente no nosso planeta. Para matar a sede, né, da gente. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês que nos acompanham. Nosso muito obrigado. Paramos na questão agora, a próxima é a questão 21 do livro O Consolador. Deem uma olhada antes de começar o programa, tá bom? Para que a gente possa, aí você faz as suas observações e a gente vai acompanhando durante a semana, porque o programa é a cada 15 dias. Então você faz as suas observações, colocações e a gente no próximo programa a gente pode responder ou então a gente entrar em contato com vocês por alguma dúvida. Um abraço a todos, até daqui 15 dias com o livro O Consolador. Até! Thank you.